Nessa unidade aqui de Santa Amélia, a gente está com um colaborador de 71 anos, então ele está aposentado e veio trabalhar com a gente para conseguir uma segunda renda. Não só nessa unidade, como outras unidades nossas, nós temos colaboradores acima de 60 anos. Fala galera, beleza com vocês? Vamos hoje reagir a um vídeo aqui lá de Minas Gerais, como é que tá a mão de obra lá, que também tá essa escassez aí de mão de obra, principalmente em supermercado, em comércio. Ninguém quer trabalhar em subemprego. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo para ajudar aqui a engajar bem o vídeo. Me ajuda bastante você dando like e comentando aqui embaixo. E se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. E eu quero saber também de vocês, na região de vocês, como é que tá aí? Deixa nos comentários. Se tá faltando também muita mão de obra na região de vocês. Como é que tá aí essa situação de mão de obra na cidade de vocês? E, cara, esse microfone aqui, cara, tô falando para vocês há algum tempo já, cara, ele é excelente. Como vocês podem ver, o dele é perfeito. É uma das melhores marcas aí. E é um preço custo-benefício ótimo. Vou deixar aqui na descrição o link dele promocional da versão que vem dois microfones. O preço é excelente para vocês que querem começar a criar conteúdo. Então já aproveita, adquire ele, porque, cara, você não vai se arrepender. O microfone é top demais. Então aí já aproveita e clica lá. E vamos reagir aqui a esse vídeo aqui, lá de Minas Gerais, que tá também enfrentando esse problema em todo o Brasil, tá? Então vamos embora lá. Próxima reportagem gera um debate interessante. Supermercados, padarias e o comércio em geral estão com dificuldade de contratar funcionários. Mesmo com milhares de pessoas desempregadas, sobram vagas nessas empresas. Mas por quê? O repórter Gabi Rodrigues conversou com uma especialista que explica o motivo dessa situação no atual mercado de trabalho. Venha trabalhar com a gente. Não precisa de experiência. Nós treinamos você. O aviso é de contratação imediata e este não é um caso isolado. Nesta outra rede de supermercados, a realidade... Tipo, os caras estão desesperados, cara, por mão de obra. Os caras contratam sem experiência para treinar você lá. Você pode não saber de nada, mas os caras estão tão desesperados por mão de obra que fazem de tudo para a galera trabalhar lá e ainda praticamente ninguém quer, porque como você está vendo aqui, essa escravidão aqui. Para você manter isso tudo aqui, ó, essas seções aqui, esse hortifruti aqui abastecido, velho, você trabalha e trabalha que nem um escravo, velho. E o salário, não dá nem pra ver direito. Tipo, você recebe, você mal recebe, já tá devendo. Então, é por isso que ninguém quer, né? Essas vagas aí, se esse setor do supermercado ou do comércio e onde tá essa falta de mão de obra não evoluir junto com essa geração Z, vai ser assim, cara. Não, eu não vejo aqui perspectiva de mudança dessa geração e nem da minha geração, que é a Y. Porque a gente também, eu tô vendo muita gente da minha geração que não quer, cara, mais isso também, que é a geração anterior à geração Z. Porque ninguém quer essa vida, cara, só de viver pro trabalho. Você não tem, cara, tempo pra você, nem pra você se cuidar, velho. Eu não tinha tempo pra nada, nem pra me cuidar. Chegava cansado em casa, não tinha tempo de fazer uma academia e não tinha tempo de estudar quase. Eu ainda tirava um tempinho pra fazer alguma coisa, mas era bem corrido. Você só vivia cansado, só folgava uma vez na semana. É puxado, cara. Não é todo mundo que quer isso, não, cara. Quem quer isso, cara, é quem não tem outra experiência com alguma outra coisa que não consiga fazer uma renda na informalidade, fora da CLT. Porque se você consegue. Se não consegue tirar mais de um salário ou um salário, mas pelo menos você tem o sossego de trabalhar para você e não tá com aquele horário engessado. Você tem flexibilidade no seu dia e no seu horário. Então, você tem uma liberdade, né? E o cara não vai trocar essa liberdade para ficar preso aqui em uma escravidão no mercado, né, velho?
É bem semelhante. Com essa unidade aqui do bairro Santa Amélia, inteiramos 24 unidades, tá? Estamos com 64 vagas em aberto, sendo essas vagas distribuídas em várias áreas: operador de caixa, repositor, parte de açougue, padaria e sacolão. Sendo que essas vagas especializadas é que a gente está tendo mais dificuldade: açougue, padaria e sacolão. Cara, tá faltando tudo aí, né, velho? Você, como ele falou, a parte que está mais em demanda, que não consegue achar mão de obra, é a parte mais técnica, né? Que é a de açougue e padaria, que você precisa ter um conhecimento maior dessa função, né? Você precisa ser um profissional e conhecer de carnes ou fazer o pão, né? Aí você ser padeiro também não é simples. Então, o que é que tá faltando? Tá faltando uma remuneração boa, né? Com certeza, se você pagar bem, você vai ter aí uma chuva de mão de obra aí no seu supermercado para trabalhar, mas os caras querem pagar o mínimo possível e, cara, ninguém vai querer não, cara. Vamos continuar aqui. Necessidade da mão de obra é tão urgente que eles têm, inclusive, facilitado a contratação. A gente trouxe agora uma questão de fazer uma entrevista, a primeira seleção através do WhatsApp. Então a gente faz uma entrevista online com o colaborador, às vezes para não precisar dele até deslocar em uma das unidades. Se ele já atende os requisitos, a gente já encaminha para a loja para início imediato, sim. Se as vagas de emprego... Cara, eu acho isso daqui muito bacana agora, um ponto positivo aqui das empresas. Você não precisar se deslocar da sua casa, da sua residência para fazer a entrevista de emprego. Eu acho isso, cara, top demais. Cara, pensa comigo, você que está aí sem trabalhar há muito tempo ou algum tempo, você está ali com o dinheiro todo apertado, você precisa pagar ou condução ou combustível do seu veículo, esse deslocamento que você vai ter, e se demorar, você ainda vai ter que comprar lanche e almoço, né? As refeições que você tem que fazer. Cara, isso daqui é muito bom. Eles estão vendo que a geração Z quer praticidade. Cara, você não precisa ir na empresa para fazer uma entrevista se hoje existe a internet que conecta todo mundo, graças a Deus. Então, ponto positivo aqui, cara. Você não precisa sair da sua residência para fazer a entrevista. Muito bacana isso. fossem itens dispostos em prateleiras, elas estariam lotadas. Tem empregos sobrando. E a pergunta que fica é: por que, ainda assim, com tanta oferta, não tem quase ninguém querendo levar esses itens para casa? O Cláudio tem um palpite. Tanto o povo não tem se especializado para as vagas, quanto não querem alguns cargos específicos. Para mim, as duas coisas juntas. Principalmente a juventude, que vê que é uma área, né? Mexer com carne, por exemplo, faca, tem um momento de câmera resfriada. Então, o pessoal mais novo realmente tem essa dificuldade. Inclusive, estamos treinando pessoas, formando colaboradores por não conseguir fora no mercado. Procuramos uma especialista para entender melhor. A Eliane é presidente do Conselho Deliberativo. Cara, eu concordo com ele, porque quem vai querer, né, tipo, todo emprego tem todo trabalho tem seu risco. Só que uns têm mais e outros menos. Tipo, a profissão de ser policial, o risco é muito grande. É o risco da sua própria vida, né? Então, empregos menos, que tem menos riscos, né? O povo tende a procurar mais. Então, como você pode ver, essa parte do açougue aí, cara, se você não tiver cuidado, não tiver atenção no manuseio de faca, no manuseio de quando você tá serrando naquela serra de fita, cara, é um acidente, cara. Então, cara, esse dedo aqui meu, esse aqui, ó, esse, ele tem uma cicatriz, se não dá pra ver, que eu acho que não dá pra ver, cara. Mas eu serrei ele aqui, ó, assim. Tipo, acho que foi assim mais ou menos que eu serrei. Praticamente a metade dele naquela serra de fita. Eu tava à noite só no supermercado lá para fechar a loja sozinho. Tinha que serrar bisteca de porco porque tava faltando. Mas aí chegou uma cliente que queria rabada, não sei como é que se chama aí, na
na região de vocês, aqui é a rabada, aqui é o rabo do boi, né? E aqui o povo come bastante, na minha região, então ele vem congelado, você tem que serrar ele em partes pequenas, mais ou menos nessa espessura assim, ó. E eu tava serrando, aí, tipo, eu nem tirei a vista, nem me desconcentrei no que eu tava fazendo, mas como é congelada a peça, ela é muito lisa, e a superfície dessa máquina é de alumínio, então, quando eu tava serrando, a peça ela rodou por conta da superfície lisa e do gelo também que é liso. E foi meu dedo junto, cara, foi. Cara, quando pegou aqui que eu vi, você tava vendo, vi que pegou assim e liguei. Peguei 5 pontos ainda nesse dedo. Ainda foi pouco ponto, mas eu passei um bom tempo de molho em casa. E para você ter uma ideia, o gerente queria que eu colocasse, o gerente não, o encarregado queria que eu colocasse um band-aid para ficar trabalhando. Aí você vê o valor do funcionário nessas horas. Então, é por isso que ninguém quer, cara, trabalhar nesses setores assim, mais técnicos. Por isso que é mais difícil ainda conseguir gente para essas vagas. Paga um pouco e o risco é maior, né? Vamos continuar aqui. Ativo da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e ela explica a origem desse fenômeno atual. Existe esse boom de escassez de mão de obra, existe em todos os níveis, dos níveis mais altos, dos C-levels, mas também nos níveis mais operacionais. O que a gente percebe? O jovem, quando ele está entrando no mercado de trabalho, na nossa época, né, na minha época, eu posso dizer que chegar ao primeiro salário mínimo era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil, porque o jovem começa a empreender cedo. Ele faz um bolo na escola, ele vende brigadeiro, ele vai para as mídias, a tecnologia é super importante, ele vai para as mídias sociais, enfim, ele consegue atingir isso com muito mais rapidez do que na época. E daí, os cargos mais operacionais, os cargos que ele não vê um crescimento, os cargos que ele não vê, que estão alinhados ao propósito. A grande palavrinha é o propósito. Por que eu faço o que eu faço? Faz sentido eu fazer isso? 70% dos jovens, e principalmente os jovens que não tiveram muito acesso ao ensino, né, a uma boa qualidade educacional e tudo, eles estão empreendendo. Diferente do que começar, como numa época mais antiga, começar em cargos mais operacionais, cargos mais básicos. Pesquisas Com certeza, cara. Os tempos mudaram, e graças a Deus mudaram para melhor nessa questão do trabalho, que você tem informalidade muito boa aí, fora da CLT, fora do trabalho formal. Você pode criar conteúdo e fazer muita coisa. Como ela falou, vender brigadeiro, vender água no sinal. Você pode ser delivery, ser Uber, o que for, cara. Então, cara, para atingir o salário mínimo é muito mais rápido que você passar um mês preso numa empresa onde você não tem um ambiente bom de trabalho, só vive sendo esculachado por clientes mal educados e filhos da puta que não respeitam você. Não é a maioria, né? Mas boa parte são assim. Você não pode também generalizar, mas, cara, boa parte é assim, cara, dos clientes. É complicado trabalhar com o público porque se acham donos de você, cara, porque você tá ali trabalhando, atendendo. É complicado demais. Então, hoje em dia, para você atingir o salário mínimo, cara, graças a Deus é bem mais fácil fora da CLT. E, cara, você vai ficar, se Deus quiser, melhor ainda. apontam que a falta de motivação está no topo do ranking dos motivos pelos quais as vagas não são preenchidas, principalmente pelos jovens. O jovem, ele está buscando muito uma qualidade de vida, um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E ele não admite que se ele não tiver esse equilíbrio. Então, quando ele tem um trabalho que é mais operacional, um trabalho que é mais à noite, um trabalho que vai ter sábado e domingo, ele já pensa, isso vai fazer bem para mim? Não vai. Então, a gente percebe que o jovem está indo muito por uma carreira de tecnologia ou uma carreira das redes sociais, das mídias. E ele se encontra por aí. A solução é Realmente, e, cara, não faz sentido você trabalhar como escravo para encher o bolso da politicagem e dos empresários, enquanto você adoece dia após dia, tem aquele cansaço físico e mental que não larga você de jeito nenhum. Fui prova viva disso, porque sofri bastante aí.
trabalhando assim, então não faz sentido mesmo você permanecer num lugar onde você não é valorizado, nem financeiramente, nem na sua carreira. Aí é complicado. Então, é isso aí. Uma só. Não tem outra saída, é investindo na educação. Principalmente no nível técnico. A gente tem uma escassez de tecnicistas no Brasil, até a gente pode dizer no mundo, mas no Brasil a gente tem uma escassez de pessoas que são os técnicos para ocuparem essas vagas. E, por um outro lado, a empresa vai ter que ver como é a forma de repensar a forma que eles vão atingir esse profissional que eles estão buscando. Mas ela ainda deixa um alerta: salário não é a questão principal. O relacionamento com os colegas, ele se sentir pertencido à empresa que ele está trabalhando. O jovem hoje, e as pessoas em geral, não falo só os jovens, eles querem trabalhar numa marca empregadora que eles tenham admiração, que eles tenham satisfação. Segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, Minas Gerais está com saldo positivo de 14.355 empregos com carteira assinada. Apenas entre janeiro e agosto deste ano, o Estado abriu mais de 180 mil novos postos de trabalho, o que contribuiu e muito para o índice nacional, que foi de 1.720.000 empregos formais nos 8 primeiros meses desse ano, cerca de 240 mil a mais que no ano passado. Enquanto o impasse continua, as coisas... Cara, quem é de BH aí, dá um salve aqui nos comentários se tá faltando mão de obra aí na sua cidade. E para você também que é de outro estado também, deixa nos comentários como é que tá na situação aí de vocês. Nos comentários, quero saber, a mão de obra aí em supermercado principalmente. coisas se invertem. Se antes os mais velhos acabavam excluídos do mercado de trabalho, agora são eles que têm equilibrado a situação. E nessa unidade aqui de Santa Amélia, a gente está com um colaborador de 71 anos, então ele está aposentado e veio trabalhar com a gente para conseguir uma segunda renda. Não só nessa unidade, como outras unidades nossas, nós temos colaboradores acima de 60 anos, tá? E está sendo sucesso. Pessoas assim super dedicadas, comprometidas, então para a gente foi novo fazer esse teste e estamos gostando muito, viu? Galera, vocês estão vendo aí, o negócio não tá fácil para as empresas, mas elas têm que evoluir junto com a geração e junto com as pessoas, né? Como ele falou aí, né, como essa especialista aí, eu acho a especialista até bem sensata. Ela não foi aquela pessoa que está numa bolha e não entende a situação do trabalhador, que ela pensa só que é por conta de auxílio ou por conta que tem gente preguiçosa. Não, cara, você consegue atingir o salário mínimo, graças a Deus, atualmente, hoje em dia, se Deus quiser, só vai melhorar. É, fora do mercado formal muito mais rápido que numa empresa, cara. E você tem aquela liberdade de você fazer seu próprio horário. Então, quem em sanidade mental vai querer trabalhar numa empresa ali num horário fixo, 6 por 1, para deixar de estar trabalhando ou no seu próprio negócio, vendendo seja o que for, ou trabalhando na internet. Então é complicado, cara. Ninguém vai querer fazer isso. Se as empresas não evoluírem, um ponto positivo aqui dessa empresa que eu achei são as entrevistas de emprego. Cara, eu já cheguei uma vez, eu passei, cara, eu acho que uns 3 ou 4 horas esperando uma entrevista de emprego, cara. Foi uma humilhação, cara, no supermercado, cara. Eu não gosto nem de lembrar que, cara, eu passei uma fome e tava sem dinheiro nesse dia. Meu Deus do céu, eu, tipo, tratava você como um lixo, não dava uma explicação por que a demora estava ocorrendo. E não trouxeram um lanche pra gente, cara. E a gente foi fazer, tipo, a gente pediu, se eu não me engano, pediu pra gente chegar às 2 da tarde. E a gente foi fazer a avaliação às 5, cara. Tipo, então foi mais de 3 horas esperando é, a avaliação e foi só, cara, é lasca, bicho, você precisar e você ser maltratado dessa forma, por isso que ninguém quer, cara. Mas trabalhar em subemprego, cara. Eu quero saber de vocês, deixa nos comentários aqui se vocês já passaram por isso que eu passei de esperarem uma tarde toda e serem tratado como lixo
por uma empresa para fazer uma entrevista. E também, galera, não se esquece, se inscreve no canal, né, para não perder os próximos vídeos. Deixa o like para ajudar aqui ao vídeo a engajar. E acho que por hoje é isso mesmo, cara. Então fique com Deus. Antes, eu quero deixar para vocês aqui, eu lembrei do microfone aqui, ó. Esse microfone aqui, cara, ele é top demais. Quando vocês podem ver, o áudio dele é excelente. Tá em promoção, aproveitem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês adquirirem. Tem a versão com 2 microfones que está em promoção. Então eu vou deixar aqui embaixo. Já aproveitem, já adquirem para não perder. Para não perder essa oferta. Então, por hoje é isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.